Nós estamos numa série. Muito obrigado, minha auxiliadora Lindônia, certo? Glória a Deus. Nós estamos numa série, Golias deve cair, ou seja, o gigante Golias deve cair. Quantos milagres já têm acontecido? Deixa eu ver, você já tem experimentado este milagre na sua vida, os gigantes caindo, tudo bem? Glória a Deus. Então hoje nós vamos dar a sequência e Deus vai falar grandemente ao nosso coração e transformar o nosso viver em nome de Jesus. Só diga assim: eu recebo a palavra de Deus com muita alegria e com muita fé, em nome de Jesus. O texto que nós vamos ler, que é o texto básico, faz parte de uma história famosa da Bíblia, de Davi e Golias. Está relatado em 1 Samuel, no capítulo 17, e eu vou ler é um capítulo longo, eu vou ler só alguns versículos deste capítulo, tá? Mas só para você entender o contexto, quem está chegando agora, os visitantes, esse capítulo relata uma guerra, e do lado de uma montanha, existe uma outra montanha e um vale no meio. Do lado da montanha, existe o povo de Israel, comandado pelo seu rei chamado Saul, e com o personagem principal também desse texto, um simples garoto, um simples jovem, pastor de ovelhas chamado Davi. Do outro lado de uma outra montanha, existe o povo filisteu, comandado pelo seu guerreiro chamado Golias. Tá bom? Só para nós entendermos o contexto. Então vamos ler esse texto, a partir do versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e o atinjo com golpes até matá-lo. O próximo. Aí sou eu que comando, desculpa. E em seguida, pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha e aproximando-se de Davi, olhou para ele com desprezo e viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse a Davi: por acaso sou eu um cão, para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. E disse: vem aqui, e darei sua carne às aves dos céus, e os animais do campo. E Davi disse aos filisteus: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos você, e eu o matarei, o cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Amém, amém. Então, ao longo dessas semanas, é uma história linda, eu fico fascinado por essa história, e principalmente o fato dele argumentar que ele era um pastor de ovelhas, e ele sabia cuidar muito bem das ovelhas. Essa parte do texto me deixava muito emocionado de ver a figura do pastor. Quais gigantes já caíram ao longo desses próximos dias? Qual gigante já caiu? Vocês lembram?
o gigante do medo, o gigante da rejeição, está lá, o gigante da rejeição, o gigante do conforto, semana passada, o gigante da ira. E qual vai ser o gigante que vai cair hoje? Qual vai ser o gigante que vai cair hoje? Qual? O vício, o gigante do vício deve cair, em nome do Senhor Jesus. Declare, o gigante do vício vai cair, em nome de Jesus. Possivelmente, este tema pode ser dividido em duas partes. Nós vamos fazer uma checagem, tá? Porque ele é muito amplo, tem muitas verdades, como foi na parte do conforto, há a possibilidade de nós fazermos em duas partes. Agora, para nós entendermos aqui, como é que começam esses gigantes? Como é que começam os gigantes? Como é que começam? Uma pergunta aqui. Como é que você acha que começa um gigante? Começa? Ele já nasce grande? Não. Vamos ver aqui. Olha aqui. Olha que gracinha, não é uma gracinha? Esse é um tigre. Não é fofinho? Eu tenho um gato parecido com ele. É uma ferinha. E uma pequenininha também, uma mocinha. Olha que interessante, ele é pequenininho, né? Olha aí, ó, foi crescendo, ele já toma conta da casa, já deita na poltrona, no sofá, já cria o seu espaço, mas lembre-se bem, ele ainda é um tigre. É um tigre. E o que mais? Olha lá. Ele vai crescendo, aqui o dono, uma madeirinha, alimentando, mas continua sendo um tigre. O que mais? Olha lá. Chega na sala de jantar, todo mundo tentando jantar, conversar, tem um tempo de família, quem está lá? Um animalzinho de estimação. Um pequeno tigre. Ele começou pequeno, o tigrezinho lá, começou pequeno. A mesma coisa aconteceu com Golias. Golias, a Bíblia relata que ele tinha 2,90 m. Mas ele não começou com 2,90 m, ele começou também pequeno. Isso é importante deixar claro para todos nós, que os gigantes começam de forma pequena. Isso é muito importante. Você tem algum gigante de estimação na sua casa? No seu coração? Não precisa responder, só dá uma pensadinha. Você tem alguma de estimação na sua casa, que você estima muito, que se chama de estimação? Você tem? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. O que é um vício? O que é um vício? É qualquer coisa sem a qual nós não conseguimos viver e ficamos escravizados. Um hábito que não conseguimos romper, um padrão que não conseguimos modificar. É uma das definições, com as definições de vícios. Interessante que Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 6, no versículo 12, ele fez uma orientação para aquela igreja, da seguinte forma: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Então, Paulo já estava orientando aqui a igreja, que eu posso fazer qualquer coisa, tudo me é livre, é lícito. Nem tudo convém, e eu não vou deixar que se forme um gigante que me escravize a minha vida. Parafraseando nos dias de hoje esse texto. Então Paulo já estava fazendo esse alerta. O interessante é que o vício pode ser uma substância ou um comportamento. Nós pensamos quando vício, algo somente como uma substância, né? Mas pode ser também um comportamento, que nos controla, como por exemplo, álcool, droga, pornografia, jogo, compras, compulsão alimentar, TV, as séries, novelas, filmes, nada contra isso, mas cuidado para isso não virar um gigante, um vício, porque as séries são promovidas para isto, né? Te chamar, te roubar a atenção, e uma série, um episódio puxa o outro, já faz propaganda do outro, e assim, de repente, ficamos presos a uma postura. Também pode ser algo sutil, como por exemplo, um tipo de amizade errada,
que mais? Pode ser uma mentalidade errada, dependência de pessoas, sempre dependente de alguém, está viciado em depender. Qualquer coisa tem que contar com alguém, não consegue fazer nada sozinho. Pessoas que se passam a se fazer de vítimas, sempre, qualquer situação, ela é a vítima. Viciou a postura, sempre, qualquer situação, ela se passa por vítima. O que mais? Ficar na defensiva, sempre ficar viciado no comportamento de ficar, né? Algo pode acontecer, então já vou me proteger. O que mais? De sermos muito críticos. Pessoas que só criticam. Como é que está a nossa geração hoje? Como é que está a nossa geração? Interessante nós entendermos o processo que está a nossa geração. Somos uma geração das mais superestimadas e estimuladas em toda a história do mundo. Recebemos estímulos de diversas formas. De diversas formas. O mundo está globalizado e conectado 24 horas. Antigamente, quando a gente ia fazer uma pesquisa para a escola, você pegava a enciclopédia, a Barça, né? Barça? É Balsó. Antigo, né? Que é dessa época aí, né? Tinha aquela outra, Mirador. Se alguém está rindo é porque está se localizando com a idade aí, né? Não é da época de você, da maioria de vocês. Mas agora, com um simples clique, você tem tudo na sua mão. E de diversas versões, e diversos pontos de vista. Então, vivemos um mundo globalizado. Na minha época, quando criança, quando ia assistir televisão, não tinha muita escolha. Era 4 canais, que eu não vou citar o nome, são os mais famosos, e mais 2 que eu vou citar. Tinha a TV Cultura e a Gazeta. Que você tinha que... E a Cultura tinha uns bons programas. Hoje, nós temos centenas e centenas de canais de televisão, de todo tipo, e repetidamente. Então, nós temos a condição da nossa geração de sermos super estimulados de diversas formas. Diversas formas. O que é mais sobre a nossa geração? Somos uma geração viciada. Nós não concordamos, mas somos. E quando escutamos a palavra viciado e vícios, a gente pensa só naqueles mais álcool, né, pornografia, a gente pensa nisso. Mas existe um monte de vícios que nós não sabemos que é vício, que são de menores proporção, mas são tão danosos quanto. E quando nós pensamos em viciados, vem à nossa mente somente aquelas pessoas que estão em tratamento de reabilitação, nas clínicas. A gente não pensa que pode ser eu e pode ser você. Não é verdade? A gente não pensa nisso. Quando passa a palavra viciado, você pensa naquelas pessoas que estão presas, que estão fazendo tratamentos. É puramente isso que vem na nossa mente. Mas essa geração está viciada em todo tipo de coisas pequenas e coisas grandes. Sempre precisamos estar enchendo a nossa mente com algo que nos distraia, nos divirta. Interessante nos nossos dias. Hoje é muito difícil você pegar uma família que se reúna 1 hora na mesa para jantar, sem que pelo menos um membro, ou se não todos na totalidade, fiquem distraídos com alguma mídia, alguma tela. Alguma tela. Você vê nos restaurantes, quando você vai almoçar, ou talvez na sua própria casa, o quanto é difícil reunir por muitos minutos sem que alguém queira pegar uma tela. Concorda com isso? Está claro? É o risco que nós corremos. O risco que nós corremos. Nós lutamos com isso. E o entretenimento não é só o vício, que é o famoso, mas não é só esse, existem muitos outros. Se o vício não for controlado, ele vai destruir tudo que há em nossa volta e a nossa vida. Atenção, o risco de o vício ir corroendo a sua vida. Os vícios são poderosos e tipicamente são ilógicos na verdade. Não faz sentido alguns caminhos. Se você pensar, não faz sentido aquilo que a pessoa faz. O que você pode estar fazendo. Mas a gente vai e faz. Por quê? Por causa da definição de vício.
se torna escravizado, Eles são poderosos, e a gente vai e faz isso. Eu lembro em relação, um dia conversando com uma pessoa que fumou muitos anos, pessoa próxima a mim, que fumou muitos anos, e ele já estava com a idade próxima de 70 anos, ele fumava desde adolescente, desde 12, 15 anos, então a gente fez uma conta básica, ele fumava em média 2 maços de cigarro por dia. Se você pega de 12 anos até quase 70 anos, dá aí uns quase 60 anos, você multiplica por 2 a cada dia, você pega 40 anos, né? São 60 anos, multiplicado por 365 dias, vai dar um número bem alto, e você pega e multiplica por 2, porque eram 2 maços de cigarro por dia. Você imagine o quanto que não dava isso financeiramente. Fizemos uma conta, dava para comprar uma casa. Não sei quanto que está o maço de cigarro, quem sabe quanto está o valor? Não vai, é pegadinha, né? Vai que você está atualizado, né? Pastor, eu sei. Não, desculpa, pode ter algum visitante que ainda está tranquila, respeitosamente, tá? Mas se algum amigo meu falar, eu sei. Então, o que acontece? Vai desperdiçando toda uma vida. Por causa de um vício. O vício do jogo que vai corroendo as pessoas. Eu lembro que eu trabalhava numa grande empresa, eu comecei como office boy, e eu via as pessoas lá fazendo sua fezinha, eles falavam fazia fé, né? Fazia a fezinha, para a gente fé é outra coisa, né? Fazer a fezinha. E eu via lá os meus amigos, eu era funcionário de um menor escalão, mas eu ficava observando, estavam na minha frente, um dia crescer, eu via o comportamento deles, a atitude deles. Eu via também, além da vida profissional, eu via que eles faziam a chamada fezinha, que eles de vez em quando iam, no final do expediente, tomar seus whiskies, suas bebidas, e a gente vai tendo amizade, e eu tinha uma noção de quanto eles gastavam por dia ou por semana, e era um valor bem significativo. E eu, como garoto, eu falei o seguinte: eu também vou fazer minha fezinha, eu também vou pegar a minha pinguinha. Vou explicar, peraí, eu já era cristão na época. O que eu fazia? Eu pegava o valor equivalente a uma pinguinha, e a um maço de cigarro, e a um jogo, que na época era a loteria, e eu guardava. Minha esposa sabe, meus filhos, eu sempre contei essa história, né? Eles já tinham nascido, os pequenos. Eu comecei durante todo o mês fazer minha fezinha. Eu pegava, abria uma conta poupança, eu tinha a minha normal e uma conta poupança extra, e fazia minha fezinha toda semana ou todo mês. E chegou um dia, passado 2, 3 anos, eu ganhei na loteria. Eu fui lá, tinha um saldo bem bonitinho, bem gordinho. Por quê? Porque eu fui acumulando. Interessante o lado ao contrário, como o vício vai corroendo as pessoas e vai corroendo as suas posses, as suas finanças e toda a sua família, A substância do vício pode ser diferente, mas o padrão de conduta e de estratégia é similar. Para algumas pessoas a droga escolhida é o álcool, para outras é a cocaína e outras mais. Algumas pessoas são viciadas em dinheiro, simplesmente não declaram e não aceitam aquilo que têm. Sempre querem mais. É viciada em ter dinheiro, da coceguinha de ver. Din, né? Até chama nome carinhoso, sabe? Aquele nome carinhoso? Din, né? Já tem até intimidade com o dinheiro e chama de din. Olha aqui, e aí as pessoas vão ficando dependentes desse dinheiro. Você precisa ter mais, e o Deus Mamon vai fazendo isso. Muitas pessoas são viciadas em pornografia. A pornografia é aquele enorme gigante que declara assim: você nunca vai me livrar de mim, você nunca vai se livrar de mim. O gigante da pornografia, ele tem uma escravidão, um poder gigantesco, e ele sempre está declarando: você nunca vai se livrar de mim, nunca vai se livrar. Muitas pessoas são viciadas em compras, compram coisas e tentam adquirir cada vez mais coisas. Você não consegue ficar sem consumir, um consumo desenfreado. Não está passando bem,
alguma coisa está batido, vai para o shopping. E vai lá, não, é uma boa parte, uma boa parte se concentra nisso. Interessante, eu experimento isso, sabe por quê? E é gostoso, mas tem que tomar cuidado. Eu trabalho na rua, eu sou representante de uma empresa, e às vezes quando eu preciso fazer minha refeição, ou tem um shopping perto, eu entro, né? Até para usar os toaletes e tal. E sabe que é gostoso entrar em umas lojas, você vê lá a tecnologia, é gostoso. Então há uma sedução muito grande. As vitrines, ainda mais para as mulheres, as bolsas ficam piscando, os sapatos e sandálias ficam piscando. Você não vai entrar, você não vai me conhecer, você não vai me ver. Os homens também, tá? Então só que tem que tomar cuidado, porque há uma tendência de um gigante chamado consumismo tentar te engolir. E você correr o risco de se ficar desenfreado no seu consumo. Olhando a tendência e os estudiosos, há lojas que estão tentando ficar abertas 24 horas por dia. Isso é mais comum nos Estados Unidos. Além de facilitar o consumo para as pessoas que trabalham ao longo do dia, mas uma boa parte é direcionada para as pessoas que têm insônia, para as pessoas que têm esse desejo de consumo, que precisam consumir. E essas lojas são destinadas a essas pessoas. E o volume cada vez vem mais avançando, cada vez mais. Mas tomar cuidado, muito cuidado, que se você não tomar cuidado com isso, que é a chamada terapia do consumo, você vai permitir que isso vire um gigante na sua vida, e você vai ser engolido e vai ser devorado por ele. Outra questão que é muito famosa, a adrenalina. Você pode ser uma droga, no seguinte sentido: você não consegue ficar parado. Você sempre tem que estar agitado. Você é contra o silêncio. Você tem que sempre estar fazendo alguma coisa. Viciado em atividade. Viciado em estar agitado. Não consegue ter um minuto de silêncio. Isso é um outro perigo. Há um outro perigo sobre isso. Agora, o vício mais propagado hoje em dia é o vício da aprovação dos outros. Só um parênteses aqui, prazer ter vocês aqui, encontrei vocês no mercado, fiz uma cenazinha, fiquei na dúvida, sabe que é da comunidade ou não, né? Prazer, a gente veio no mercado esses dias, né? Legal. A turma vai chegando, a gente vai conhecendo, né? Fiz uma cenazinha no mercado, falei, acho que é, né? Então, olha que interessante isso, um dos vícios perigosos, muito sutil, é querer e lutar pela aprovação dos outros, Olha aqui, por baixo de qualquer vício, há uma questão ainda maior. Todos nós queremos que os outros gostem de nós. As redes sociais entenderam isso. E quando você vai para algum lugar, ou publica uma foto, você fica ansioso para alguém apertar aquele botãozinho chamado curtir. Estão espertos, hein? Curtir. E se não apertar o botãozinho curtir, o que acontece? Você fica magoado. Não curtiram a minha foto. Parece uma coisa simples e banal, mas eu ouço muitas pessoas reclamando porque não curtiram alguma coisa do outro. Fiz um baita de um esforço e nem curtiram. Você nem curtiu. Não curtiu. Então as redes sociais estão analisando isso para, de alguma forma, aproveitar essa oportunidade. Se você usa as redes sociais para promover uma pessoa, para dar os parabéns, ou até para propagar o evangelho, excelente. Mas se você vai atrás das redes sociais, dependendo de aprovação, isso é um vício, é uma droga que vai consumir você e vai definhar você. Por baixo de qualquer aqui está a razão, que é o tema central dessa mensagem, vou me deter um pouquinho mais nela. Por baixo de qualquer vício há uma questão ainda maior. Qual é o problema que está acontecendo para que eu precise mascarar a dor ou vazio com o vício?
Aqui está o grande segredo. Olhamos os vícios, que são aparentes. Mas o que está por trás, o que leva as pessoas a se esconderem, a usarem máscaras, que é a nossa atenção. As drogas, ou álcool, a pornografia, ou as redes sociais, ou o consumismo, são apenas sintomas. Os vícios são apenas sintomas. A causa é outra, e está abaixo da superfície. É como se fosse uma árvore, e a gente só olha do tronco para cima, mas a questão está por debaixo, está nas raízes. A questão está na raiz. A principal causa da maioria dos vícios é a dor, e esta é a causa, está no pecado. Alguém nos rejeitou. No fundo você vai olhar, alguém nos rejeitou, alguém nos feriu, alguém nos causou uma dor emocional, física, relacional, econômica. É isso que acontece. Nos causando algum dano. Essa pessoa fez com que nos sentimos que não somos suficientemente bons. Estamos convencidos de que não temos o necessário. A nossa vida está marcada por uma sensação de inconveniência. A nossa segurança e o nosso sentimento de importância foram eliminados. Eu não tenho mais importância, eu não tenho mais valor. Vai passando essa mensagem para si mesmo. Nós nos sentimos sozinhos. O que vai acontecendo para se chegar até um vício? Nos sentimos sozinhos, irados, cansados, aborrecidos, ou frustrados, ou temerosos, ou traídos, ou perdidos, ou em sofrimento, ou desequilibrado. Esta é a causa. Esta é a causa, pelo fato que nós sofremos isto, recorremos a um vício. Isso precisa ficar muito bem claro para todos nós nessa noite. O sintoma é qualquer vício que apareça e prometa fazer-me sentir melhor. As pessoas que usam os entorpecentes, que usam os diversos vícios, a proposta é: algo vai te fazer melhor. Algo vai te trazer de diferente, vai te fazer se sentir melhor. Esta é a proposta. Precisamos deixar de olhar para os sintomas e examinar a causa. Qual é a fonte do caos em nossa vida? Por que nos sentimos tão inadequados, tão inconvenientes? Porque tememos ser conhecidos. De onde vem a dor? De onde vem a dor? Eu lembro na minha própria experiência, na minha família, meu pai hoje já falecido, ele veio de uma família muito difícil, de pais também, uma parte da mãe muito severa, e ele na vida profissional dele já tinha uma tendência, gostava de participar das suas bebidas, tinha as bebidas, tudo, um cara muito trabalhador, um homem correto, honesto, de boa fama entre os amigos, com muitos amigos, jogava uma bola muito bem, companheiro. Mas o seguinte, em determinado momento da vida dele, ele foi crescendo numa companhia, numa empresa, começou como garoto, e foi crescendo até chegar a ser subgerente dessa empresa. E um certo dia teve um assalto na empresa, e ele, por ser subgerente, estava com a chave, ele foi taxado como facilitador do processo de roubo e de assalto da companhia. Depois de muitos anos, acharam os bandidos, tudo, mas ele ficou durante muitos anos recebendo a metade do salário dele, com filhos pequenos, somos em 4, na época só tínhamos 3, somos em 3, e ele ficou durante vários anos recebendo somente a metade, porque ele era responsável pela companhia, por ser um subgerente. Aquilo que era algo sutil na vida dele, estou no temor, falo do meu próprio pai contra a minha própria família, ele foi cada vez mais se dedicando ao alcoolismo, cada vez mais se entregando ao alcoolismo. Chegava muitas vezes em casa, eu já garoto, comecei a trabalhar com uns 12 anos, chegava em casa, trabalhava durante o dia e à noite ia estudar. Quando chegava muitas vezes em casa, via meu pai batendo na minha mãe, virando tudo em casa. Mas o grande segredo e a grande descoberta era o que era que depois de muito tempo fomos descobrir o que era que estava por trás disto. O que é que fazia com que o meu pai agisse assim? Porque a gente tem a tendência de olhar
os sintomas, mas não ir a fundo para saber qual é a causa que leva uma pessoa a ir para a direita ou ir para a esquerda. Esse é o grande segredo, pelo poder da palavra de Deus, de nós sermos descobertos. A menos que você esteja disposto a olhar por baixo da droga e procurar entender o que está causando o problema, esse gigante do vício não vai cair. O autor do livro que nós estamos estudando, Louis Giglio. A conclusão: se nós não estivermos dispostos a olhar um pouco mais abaixo, na raiz do problema, nós não vamos vencer os vícios. Nós não vamos vencer os vícios. O gigante não vai cair. Não vai cair. Nós não formamos nossas expectativas num vácuo. As nossas expectativas, os nossos sentimentos, não é algo que vem de uma forma sem causa. Somos formados pelas expectativas e rejeições dos outros. Criamos expectativas, somos muitas vezes rejeitados, isso vai desenvolvendo em nós essas questões. Somos levados a nos sentirmos inapropriados, inadequados e amedrontados, e não queremos que ninguém saiba o que nós estamos sentindo, porque estamos sentindo fracos. Ser vulnerável dessa maneira faz com que estejamos abertos a ataques. A gente fica vulnerável na situação e aí fica com as guardas abertas, aí vem o ataque. A vulnerabilidade faz com que os sintomas fracos e a fraqueza faz com que tentamos encobrir a situação. Quando tentamos encobrir, corremos para um vício. Quando tentamos encobrir a situação, algo nós vamos usar de refúgio. Esperando que isso me satisfaça, que a dor desapareça, que venha uma alegria ainda maior, ou que eu possa me refugiar diante desta dor. Mas isso nunca acontece, e no processo nos ferimos. No final, o vício traz morte de tudo que há de bom ao nosso redor. Esse é o cenário. Mas aqui uma boa notícia. Felizmente existe uma solução. Jesus Cristo. Declare: Jesus Cristo é a solução. Em vez de correr para um vício, vamos correr para quem? Para Jesus. Podemos ter confiança e segurança quando estivermos imersos na intimidade com Deus. Esse é o grande segredo. Fazendo agora a comparação e estudando o nosso texto de 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 33 que nós lemos, vemos Davi se preparando para a batalha, quando o rei Saul disse: você não vai conseguir lutar com esse filisteu e vencer, você é apenas um rapaz, ele já desde a juventude ele é um guerreiro. Entrando na história agora, para você ver aonde que é levado agora a questão dos vícios, a origem de tudo isso, dentro da história maravilhosa. Essa declaração de Saul parece não ser de preocupação com Davi, mas na verdade, Saul estava preocupado em não passar vergonha diante do exército do inimigo, pois não acreditava que Davi fosse derrotar Golias. O que Saul fez? Que importante os detalhes da nossa história. Saul vestiu Davi com sua túnica, com uma couraça, e colocou um capacete de bronze na sua cabeça. Davi cingiu a espada de Saul sobre a túnica e tentou andar. Mas ele sabe o que aconteceu com ele? O texto diz que ele se sentiu estranho. Aquilo não era para ele. Davi, com aquela figura, se sentiu estranho. Isso não é para mim. A armadura de Saul acabou sendo mais um artifício para encobrir que se percebera que viaria uma inadequação, algo que não cabia para Davi. Saul queria que ele se vestisse para se parecer mais forte. Por que Saul pediu para Davi fazer isso? Para dar uma camuflagem. Vista as minhas roupas, vista a minha armadura, para você parecer mais forte e protegido do que realmente você é. E assim somos nós. Tentamos vestir falsas armaduras o tempo todo.
Tentamos vestir armaduras que não são as nossas, para encobrir algo que nós não somos. Tentamos encobrir algo que nós não somos. E usamos armaduras que não são para nós. Vestimos roupas. Você já calçou um sapato que não é seu? Para a gente poder só entender o processo aqui. Já tentou caminhar por largo ou mais apertado? É terrível. Você tentar usar algo que não cabe a você, que não pertence a você. Esse é o grande perigo. É o grande perigo. Esse é o grande perigo. Assim somos nós. Nós nos sentimos medo, nos sentimos abertos para o ataque. Por isso, nós ocultamos em vícios. Por esse motivo, nós recorremos a ir para um vício. Um subterfúgio. Algo que possa me esconder da própria realidade. Tentamos nos envolver em coisas que prometem nos tornar mais fortes ou mais protegidos do que o nosso verdadeiro ser. Tentamos não receber, de alguma forma, se esconder naquilo que é o cenário ideal e tentamos se esconder. Nós tememos que as pessoas olhem para nós e não nos aprovem. Mas Davi deixou de lado todos os artifícios que Saul tentou colocar sobre ele, para oprimi-lo, e voltou para o Senhor. Ele saiu para o combate, para combater o gigante, apenas consigo, com sua funda e com o seu Deus. Davi ainda poderia ter sentido vulnerável, mas ele não estava só. O seu Deus era maior que o seu gigante. Olha aqui o texto, no capítulo 17, no versículo 45 e 46, Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. O segredo. Você pode vir da forma que você for, com toda a sua experiência de luta, com a sua melhor roupa e armadura, venha, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e o cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Aleluia! Há um Deus em Israel, há um Deus em Israel. Hoje mesmo. Queria que você ficasse em pé, diante desse cenário, para nós concluirmos aqui. E você pensasse, como está a sua vida hoje? Quais são os gigantes que você tem enfrentado? Quais são os gigantes que você tem, talvez, tido com muito carinho, com muita estima? O gigante do vício deve cair. Agora é a hora do gigante do vício cair. Agora é a hora. Importante nós deixarmos claros que nessa história, Davi representa não a nós, ele representa Jesus. Importante nós entendermos também que devemos ter a coragem como Davi teve. Devemos sim, mas aqui Davi estava representando Jesus. Por quê? Porque Jesus é o matador de gigantes. O texto declara que a batalha é do Senhor, não é nossa. A batalha é do Senhor. Declare, assim, 1, 2, 3, a batalha é do Senhor. De novo, a batalha é do Senhor. Este é o segredo, que a batalha é dele, a batalha é do Senhor. O seu gigante pode não desaparecer num instante, mas você tem o nome, o poder e a autoridade do sangue de Jesus, o Jesus ressuscitado. Nós não temos o poder, nós temos a nosso favor o poder da cruz, o poder da ressurreição de Jesus a nosso favor. É por isso que ele morreu, por mim e por você, para que os nossos gigantes sejam exterminados e derrotados em nome de Jesus. É pela força dele. Que tipo de armadura eu e você temos usado? Qual a armadura que você está usando nas suas pelejas? Qual a roupa que você está vestindo para ir para a guerra? Com que armadura? Qual é a sua posição, a minha posição diante dos gigantes? Ou estamos lutando com as nossas próprias forças?
tentando vencer com as nossas próprias forças, não só esses vícios que nós declaramos os mais pesados, mas vícios na mente, no coração, na sua casa. Está tentando vencer sozinho? Você crê que essa história de Davi, Deus quer fazer dela a sua história? Deus quer fazer da história de Davi a minha e a sua história. Por isso que Ele te trouxe aqui, porque Ele te ama tanto e quer ver você livre. Você livre. E os seus gigantes serem derrotados. Uma das coisas mais maravilhosas na perspectiva do cristão, do cristianismo, é a visão e a perspectiva de ver os gigantes caídos, os gigantes sendo derrotados. Esse é nosso, se nós estamos aqui. O seu gigante pode ser grande, mas não é maior do que Jesus. O seu gigante pode ser grande, mas não é maior que Jesus. Avisa o seu irmão, dá um toque para ele de forma profética. Avise ele, ele já sabe, mas de forma profética. Jesus é maior do que o seu gigante. Jesus é maior que o seu gigante. Jesus é maior que o seu gigante. Você que passa pressões na mente, pressões no seu coração, não sabe, não consegue. O nosso Jesus é o Todo-Poderoso. Ele venceu a morte, lá na cruz Ele venceu. A Bíblia declara que quando nós morremos, quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Romanos 6,6, sabendo isso, que nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, e não sirvamos mais o pecado como escravos. Há muitos de nós sendo escravizados em diversas áreas da vida, e o Senhor está dizendo hoje, basta hoje. Se você assumir a responsabilidade de olhar para a raiz, não culpar ninguém, olhar para a raiz e confiar que o seu Jesus, o nosso Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, é o Todo-Poderoso. Olha o que diz a Bíblia, um texto poderoso, João 8:2, e conhecereis a verdade, e a verdade vos, e conhecerão a verdade vos. Quantos querem ser livres? Quantos querem levar liberdade para a sua casa, para a sua família? Talvez alguns filhos sendo escravizados, e você, pai, está representando o seu filho. Talvez um ente querido precisa do meu e do seu posicionamento de fé, de guerreiro na sua casa, de vestir as armaduras do Senhor. E Ele diz, me conheçam. Jesus declarando, me conheçam, e eu vou libertar vocês. Jesus é a verdade que precisamos. Jesus é a verdade que nós precisamos. Jesus é o relacionamento que nós precisamos. A intimidade com Jesus faz toda a diferença. Nós falamos algumas segundas-feiras atrás, que uma das coisas que mais o inimigo quer roubar, presta bem, atenção, uma das coisas que mais o inimigo quer roubar é aquilo que ele perdeu, que é a intimidade e comunhão com Deus, com o Senhor. Ele está obcecado em te levar pelo mesmo caminho. Mas hoje basta, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Paulo declarando no Novo Testamento, ele diz assim, a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Diga ao fraco, eu sou forte. Algum gigante te aterrorizando, e você se sente fraco. A Bíblia declara, diga ao fraco, eu sou forte. Tua graça me basta. É a graça do Pai. Nós não merecíamos, é a graça do nosso Pai. E fala para nós nessa noite, filho amado, filha amada, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Quer ser livre hoje? Agora é a hora do gigante cair.
em nome do Senhor Jesus. O gigante do vício vai cair, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus.